psicógrafo, o psicógrafo, né? Então, esse livro, André Luiz, ele vai nos relatar tudo aquilo que ele foi vendo nos primeiros anos pós-socorrido, os primeiros, né, poderíamos dizer, trabalho, né, porque ele foi em busca de entendimento para poder entender como que tudo funcionava, né? Ele queria entender como é que era esse universo. E aí, a partir daí, ele começou a buscar, né? Ele começou a ir atrás de entender como que funciona todas as coisas que estavam ali ao redor, o universo novo para ele, que agora era o mundo espiritual. Então, ele vai até uma casa espírita, né? Esse capítulo é todo narrado a partir do que ele vê e do que ele assiste dentro de uma casa espírita, tá? Então, quando ele começa o título falando o psicógrafo, né? Quem que é o psicógrafo, né? Para que a gente possa entender. O psicógrafo nada mais é um médium que tem a faculdade, né? A mediunidade dele envolve a faculdade da escrita, né? De escrever. Não necessariamente, né, somente mensagens que a gente está mais habituado, o pessoal está mais aí habituado, né? Um médico que faz psicografia somente psicografia dos entes, doente de alguém ou de alguém que desencarnou, nos contando relatos pessoais, né? Então não é só nisso. O psicógrafo é aquele que vem, de uma certa forma, para poder nos elucidar, né, aquilo que dentro daquele contexto ou dentro daquele local aonde ele ali está inserido e está trabalhando, ele pode vir também de uma certa forma com uma mensagem, com um ensinamento coletivo, né, que é o foco do nosso grupo às vezes, né, o ensinamento coletivo. Não que seja questão da psicografia, né, é diferente, apesar de algumas coisas aqui funcionarem bem parecido, né? Mas agora nós vamos com essa faculdade mediúnica que é o psicógrafo, aquele que recebe, né, do mundo espiritual uma mensagem e essa mensagem ele relata através da escrita. Então, comecemos o primeiro parágrafo com André Luiz dizendo assim: encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Então, veja bem, né? Eles estavam ali conversando sobre o intercâmbio. Então, é muito comum essa palavra entre eles, entre os espíritos, entre a espiritualidade, né? O que é esse intercâmbio? Nada mais é do que uma troca do mundo espiritual com o mundo material, ou seja, uma troca de conhecimento, de aprendizado, de ajuda com um desencarnado para um encarnado. Compreendo seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Então, ou seja, o André Luiz esboçou aí, né, que ele queria saber mais sobre esse intercâmbio. Como que funcionava? Ele queria entender como era tudo isso. E Alexandre era um mentor dessa casa espírita e disse para ele: olha, na oportunidade, se você desejar, você então pode me acompanhar para você ver como que funciona. E ele respondeu sim, né? Respondeu até encantado, né? A questão mediúnica é fascinante. O interlocutor sorriu benevolentemente e concordou. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais. Marcou-se mais tarde a noite de minha visita e esperei os ensinamentos práticos, alimentando indisfarçável interesse. Surgia a oportunidade, vali-me da prestigiosa influência, né? Então, ou seja, ele se valia ali da influência de quem?
do Alexandre, que era o mentor, né? Ele agarrava ali a oportunidade para que ele pudesse, né, aí, para ingressar no espaçoso e velho salão, onde Alexandre desempenha atribuições na chefia. Então, ou seja, ele aproveitou a oportunidade e estava ali então com Alexandre dentro de um salão, né? Ele descreve como sendo um salão, nada mais é do que uma casa espírita, para poder observar e nos relatar, dentro de todos os conhecimentos que ele tem e que ele tinha, né? Nos relatar sobre o funcionamento de tudo aquilo. Dentre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres autênticas. As demais atendiam à massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Então, olha aqui, ele relata que lá nessa casa espírita tinha centenas de cadeiras, né? Tinha inúmeras cadeiras, mas somente 18 estavam ocupados por quem? Por encarnados. E as demais estavam ocupados por desencarnados que ali estavam, né? Então é muito comum, e vocês já sabem disso aqui, algumas vezes eu já até comentei com vocês, né? Que às vezes o número de pessoas assistindo, às vezes as pessoas já até incomodaram, Ana, o número às vezes nas lives é pequeno, né? O grupo tão grande, um time pequeno, né? E eu sempre falo, não se preocupe, né? Porque às vezes os desencarnados são muito maiores que estão aqui nos assistindo, que estão aqui, né, de uma certa forma absorvendo alguma coisa que a gente está aqui dizendo, que a gente está aqui aprendendo, né? Da mesma forma são nas casas espíritas, né? Então, às vezes, os encarnados que estão ali, às vezes a gente acha que é pouco, mas o tanto de pessoas que estão ali se beneficiando, o tanto de espírito que está ali se beneficiando, né? É invisível aos nossos olhos, mas todo um trabalho está ali sendo feito. Não é restrito apenas a encarnados. Grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias em torno das zonas de acesso. Postavam-se corpos de guarda e compreendi, pelo vozerio do exterior, que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. Então, olha aí mais uma vez, né? Para muitos que às vezes não têm, né, essa noção, olha aí a espiritualidade nos mostrando o quê? Organização, né? Cada um, quando André Luiz vem nos relatar que cada um possuía então um fio, né, fluídico diferente um do outro, olha lá. Cada grupo exibia características próprias, né? Ele reparou que fios luminosos dividiam os assistentes da região em turmas diferentes. Então, ou seja, cada um com a sua missão, cada um com aquilo que tem aptidão e que está preparado para exercer, separado em grupos. E entrada de desencarnados sendo o quê? Monitoradas, ou seja, não é qualquer desencarnado que vai entrar aqui, né? É questão de, então está separando, não está dando oportunidade, não é isso. É porque às vezes aqueles que estão ali, né, dispostos a adentrar, não estão dispostos a aprender, muito menos de expandir consciência ou de buscar ajuda, mas de muitas vezes prejudicar a reunião e aqueles que ali se encontram. Então, mais uma vez, um relato agora por André Luiz, nos mostrando que o mundo espiritual possui organização, uma organização até muito maior
do que a melhor organização que a gente possa ter aqui na Terra. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia que ouvia emocionadamente a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa. Grande número de cooperadores velavam atentos, e enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados desmoravam-se em rigorosa concentração de pensamento elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Esses raios confundia-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de nossa esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, desejava elementos vitais, à maneira de fonte miraculosa, com origens nos corações e nos cérebros humanos que ali se reuniam. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Olha, ele descreve para nós o que ele vê no salão. Quando o dirigente da casa, juntamente com o mentor ali trabalhando junto, começa a dizer as palavras que precisam dizer, a falar o texto que precisa ser falado, cada um encarnado emite uma onda e uma vibração diferente de acordo com o pensamento, com a concentração que está carregando naquele momento. Esse fluido acaba-se, que beneficia todos que estão ali. Os fluidos, eles entrelaçam junto aos trabalhadores que estão ali, de uma certa forma beneficiando os que mais necessitam. Então, não é, da gente assustar de que às vezes a gente vai não só numa casa espírita, mas em qualquer outro lugar que fale de Jesus, que fale de Deus, uma casa de oração, até mesmo uma igreja católica, uma igreja evangélica. Às vezes você vai naquele culto e volta revigorado, Mas é por quê? Porque ali existiu todo um campo energético que foi trabalhado independente da religião. A espiritualidade está trabalhando em todas elas. Aonde tem abertura eles estão, aonde tem mais abertura eles vão aprofundar mais, é claro, Mas a gente volta dessa forma revigorado, às vezes quando a gente está mais necessitado, porque nós de uma certa forma captamos um pouco dessa energia que nos deixa um pouco mais sereno, que nos deixa um pouco mais tranquilo, e assim de uma certa forma, todos podem se beneficiar. E essa energia dentro de uma casa espírita, quando essa energia é emanada, muitas das vezes essa energia também é usada para os trabalhos mediúnicos. Por isso que diante de trabalhos mediúnicos, a gente precisa de silêncio, a gente precisa de oração, porque quando você silencia, você ora, você entra numa vibração, num estado vibracional positivo, isso ajuda toda a corrente de trabalho que ali está sendo feita e que às vezes não é vista aos nossos olhos, mas ela não deixa de estar sendo executada. Semelhantes forças mentais não são ilusórias como pode parecer ao raciocínio terrestre. Um raciocínio terrestre menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades, além da matéria mais grosseira.
Detinha-me na observação dos valores novos de meu aprendizado, quando meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos. Então, André Luiz, depois de observar essa primeira parte, digamos assim, ele então é convidado por Alexandre para que ele possa então participar, vivenciar, dando a ele a oportunidade de ver com os seus olhos espirituais como que acontece um trabalho mediúnico ali nesse dia, que seria de psicografia. Demonstrando-me interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito cometido nas saudações. Não podemos perder os minutos, informou. E designando reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu. Então, ou seja, olha, André Luiz, eu te convido ao trabalho mediúnico, mas não vamos perder tempo, Vamos direto ao assunto. Então, aqui existe 6 médiums, 6 entidades, onde essas entidades, todas as vezes que vocês lerem entidades, nada mais, nada menos do que eles são espíritos, tá? Então, havia ali 6 espíritos próximos, mas ele logo esclareceu. Esperam ali os amigos autorizados. E André Luiz pergunta para ele, a comunicação, O instrutor fez um sinal afirmativo e acrescentou: nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses e anos, E a gente já sabe disso, gente? Então, assim, não quer dizer que ali tem 6 espíritos que estão querendo psicografar, que todos os 6 vão psicografar. São inúmeros fatores que dependem e que influenciam. E nós vamos ver um caso desse aqui. Então, o trabalho, tudo que é feito dentro de uma casa espírita é muito mais complexo do que muitos possam imaginar. Então, às vezes, a gente sabe que faltou equilíbrio de uma parte ou equilíbrio da outra parte. Às vezes ainda aquilo que o outro, quer vir ali dizer, às vezes aquele público ali ainda não está preparado para poder escutar. Então aí são vários fatores que envolvem essa questão do horário, da hora, do dia, de quando será, E nós vamos ver uma situação disso aqui agora. Não supunha tão difícil a tarefa, Então André Luiz ficou espantado quando ele disse isso, quando Alexandre disse, olha, apesar de ter 6 espíritos, uns vão ter que esperar dias, meses e até anos. E André Luiz se espantou, Ele achou de primeira mão, que seria uma tarefa fácil, que como existe esse intercâmbio, era apenas chegar e ter então essa troca. E o Alexandre fala para ele gentilmente, você verá. E dirigindo-se para um rapaz, um encarnado, que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares de nosso plano, ele explicou atencioso. Temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médium em condições de atender. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Então, olha, nós vamos fazer um comentário sobre isso. Olha lá. Existia 6 médiums presentes na casa, mas apenas um médium estava em condições de atender. E aí a gente pensa assim, mas por quê? Muitos assim que não conhecem, que não têm esse entendimento, se perguntam, mas por que tem 6 médiums e só um médium vai atender?
Então daí que vem os motivos, né? Começa daí os motivos de nem todo mundo ter a mesma oportunidade, né? Por essa também escassez, muitas das vezes, de médium também do lado de cá. Que não é só esse fator, né? A gente sabe que tem outros fatores que influenciam, mas esse é um dos fatores e foi um fator nesse dia aqui, né? E ele vai explicar mais adiante aqui o porquê que só um médium estava então apto a atender. Então, se tinha só um médium e tinha, né, um grande núcleo ali que precisava de um aprendizado, então o que vai acontecer? O interesse coletivo se sobrepõe ao interesse individual. Então, a mensagem que vai vir, ela é para todos e não para poder privilegiar um só. Por isso que ele logo fala, né? Nós vamos trabalhar no interesse coletivo, não tendo abertura para os assuntos extraordinários, assuntos que não sejam em prol dessa coletividade que aqui se encontra, né? Porque só um médium estava ali apto a trabalhar. De uma certa forma, para a gente que trabalha e conhece, né, como que funciona a casa espírita, a gente fala, né, a corrente mediúnica, de uma certa forma, a corrente mediúnica material, né, com aqueles médiums ali, de uma certa forma está um pouco enfraquecida, né? Então tem apenas um médium que está ali de uma certa forma sustentando, né, essa corrente, né? Então os espíritos também ajudam para que possa acontecer o trabalho da melhor maneira. Julguei que o médium fosse a máquina acima de tudo, né? Ponderei. A máquina também gasta, observou o instrutor, e estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado, né? Então, seja, quando o André Luiz fala que julguei que o médium fosse a máquina, essa máquina que ele fala é o nosso corpo físico, né? Então ele julgou o nosso corpo não só físico como perispiritual. Então ele achou o seguinte: eu achei que o médium só bastava o médium estar ali e pronto, né? E o Alexandre fala para ele: não, a máquina também gasta, né? O médium precisa de uma energia, às vezes um pouco mais alta, um pouco mais elevada, né, para que aquilo possa acontecer ali naquela hora. Embora a gente bate o olho e ache que tudo é simples, mas não é. Fixando-me a expressão espantadiça, Alexandre continuou: preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Neste momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade como espelho cristalino de um lago. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Então, ou seja, o médium necessita de equilíbrio. E que equilíbrio é esse? Equilíbrio moral. Porque o que acontece também em várias casas espíritas que a gente vê e que vem se arrastando aí, eu sei que tem médiums aí e pode comentar aqui, né, e me digam se acontece ou não. Isso é muito enfatizado, né, o Cadan tá aí, a Marli também, né, então... até mesmo a Isabela, né? Eu não sei se a Isabela tem. Principalmente isso acontece muito para quando tem os trabalhos mediúnicos. Eu não sei se a Isabela já frequenta, né? Os trabalhos mediúnicos, mas eles enfatizam muito quando você está numa corrente mediúnica, quando você vai trabalhar. É muito enfatizado a questão do nosso corpo físico, né? E às vezes é esquecido as nossas questões morais que precisam estar enfatizadas, né? O médium precisa estar sereno, o médium precisa estar tranquilo, o médium precisa exercer ali a paciência, o médium precisa chegar mais cedo ao centro espírita,
né? Para que possa estar ali em preparação, em oração, porque quando chegam as pessoas que ali necessitam, o trabalho no mundo espiritual já começou há muito tempo. E o que acontece nos centros espíritas que a gente vê muito acontecer? É apenas o pessoal enfatizar a questão do corpo físico. Ah, não pode comer carne vermelha. Ah, não pode beber tal coisa. Ah, nesse dia não pode fazer isso, nesse dia não pode fazer aquilo, né? Então, às vezes você pode estar com o seu corpo físico limpo, mas o seu corpo espiritual, né, as suas condições morais não vão te deixar trabalhar, embora você tenha cumprido todos aqueles requisitos que eles pediram para que você cumprisse, né? Imagina um médium que chega numa corrente mediúnica de uma certa forma nervoso, sem paciência, passou por muitos problemas durante todo o dia. Então, às vezes, a vibração que aquele médium se encontra, e isso não é anormal, né? A gente sabe que a gente precisa tentar ter o controle, né? Então, assim, mas ele, na grande maioria das vezes, por mais que ele esteja ali de boa vontade, as condições morais para trabalho não são condições favoráveis, né? Então, assim, o médium que chega para um trabalho mediúnico, ele precisa de equilíbrio em ambos os lados, não só em um lado, para que possa se doar ali por inteiro, né? E a gente vai ver aqui que o trabalho mediúnico, né? Ele, na grande maioria das vezes, ele é árduo, né? Indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme. E aí ele vai descrever aqui, gente, esse parágrafo é muito importante para vocês entenderem, né? A ajuda e o amparo mútuo entre médium e espiritualidade. Este irmão não é um simples aparelho, é um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso, e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo com abnegação e humildade. Primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. O médium necessita calar para que outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte onde se encontrem interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração redundante em sacrifício. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Então, ou seja, o médium, ele se abdica de muita coisa para estar pronto para a espiritualidade. Mas a espiritualidade também nos estende a mão para que a gente possa, pelo menos, ter um ambiente propício para conseguir o controle desejado e esperado pela espiritualidade. Porque médium, gente, médium também passa por dificuldades, né? Como todo mundo. Todos nós passamos por dificuldades. Mas médium passa por dificuldades, às vezes, que interferem nesse campo magnético.
né? Às vezes tem médium com problemas financeiros, às vezes tem médium com problemas na família, com outros problemas que precisam ser resolvidos. A espiritualidade sempre está ali tentando dar uma mão, fazendo com que aquele ambiente ou com que a mente do médium, ou que ele encontre essa ajuda para que ele esteja pelo menos com a mente estável a desenvolver o trabalho. Porque se eles não colaboram e essa colaboração ela é mínima, né? Não achem que tem privilégio em relação aos demais, né? É só questão de campo magnético, de abrir um pouco a estrada, porque senão não teria como cobrar dos médiuns certas coisas, né? Porque se a gente precisa desprender tanto, a gente também precisa de ajuda para poder manter esse equilíbrio. E na grande maioria das vezes é ajuda material, é ajuda às vezes espiritual, é ajuda de reflexão para que a gente então possa se equilibrar e manter na serenidade para que a gente então possa caminhar. E olha lá que interessante, mais embaixo quando ele fala o seguinte: raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar satisfeito a compensação divina, Alexandre ponderou: consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão de salário virá depois, né? Então, André Luiz, lá com o pensamento dele, né? Em um médium receber, né? De Deus aquilo que está dizendo, ele fala: olha, embora a gente contribua com esse médium, o nosso trabalho ainda é incompleto, né? Porque o salário vem depois. E isso não é só para o médium, né, gente? A gente sabe que isso é para todos que estão aí dispostos a trabalhar no bem, sem esperar nada em troca. A gente espera, eu canso de dizer aqui, a gente espera que quando a gente chegar lá na frente, né, a gente possa olhar para trás e saber que, embora tantas renúncias, embora tantos problemas, embora tantas dificuldades às vezes majoradas, a gente possa olhar para trás, ver a nossa frente e saber que valeu a pena a gente passar por tudo que a gente passa aqui nessa terra, né? E isso é todos nós que estamos aí dispostos, né, a trabalhar na seara do bem. Nesse ponto da conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico, ou seja, né, ele convidou André a se aproximar do médium, para que ele pudesse ver e perceber como tudo funciona. E colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou. Então, quando ele coloca as mãos ali, né, sobre a fronte do médium, ele disse: observe, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intrincados, complexos. Ou seja, antes que um trabalho mediúnico se inicia, o mentor responsável por aquela casa, por aquela reunião, juntamente com outros que estão com ele, além de já ter a partir daquele dia todo observado aquele médium, ele já tomou as providências para que na hora daquele trabalho mediúnico não lhe seja comprometido a saúde física, a saúde material do médium. E isso, gente, isso é tão interessante, e assim, às vezes a gente não sabe o trabalho que tem em volta, porque se a espiritualidade amiga não cuida dessa parte física do médium, e se o médium não tem preparo e não está ali juntamente com a espiritualidade amiga, dependendo do trabalho mediúnico que você se predispõe a fazer sem preparo, o médium pode desencarnar.
de tão grave que é a situação quando vem essa situação sem preparo, porque são ondas, são energia, né, que o corpo físico recebe, que está principalmente no coração, no cérebro, né, no seu sistema nervoso. Então, a espiritualidade, antes que um trabalho aconteça, ela já cuidou de tudo. Então, a gente vê a complexidade desse trabalho e aí, a partir de agora, a gente passa a entender que não é uma coisa simples de acontecer. Que às vezes as pessoas acham que é somente pedir para o médium uma coisa agora, que de tarde a coisa está à disposição. Né? Primeiro que eles já nos deixou claro aqui, o coletivo sempre vai se sobressair sobre o individual. A espiritualidade tem muito mais interesse em ajudar uma proporção maior do que vir com assuntos particulares de um só, que vai beneficiar dois, enquanto um trabalho coletivo pode se beneficiar uma massa, uma gama muito maior de pessoas que estão ali necessitando daquele trabalho. Então vamos continuando. E ante minha profunda curiosidade científica, então agora André Luiz já vai mais, né? Olhando pelo lado médico dele, mas agora pelo lado, juntando o médico terreno com o médico espiritual. Então, ante a profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar no intermediário grande laboratório de forças vibrantes. Então, ou seja, Alexandre dá a ele a oportunidade de visualizar todo o campo magnético, todo o corpo físico do intermediário, que nada mais é do que aquele médium que vai ali trabalhar. Então vamos lá, onde eu parei aqui. Passou a observar no corpo intermediário grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual superara os raios-x, ou seja, né, a visão dele se expande naquele momento, com características muito mais aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Os condutores medulares formavam um extenso pavio, sustentando a luz mental como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-se surpresas. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. E Alexandre, né, volta para o André Luiz e pergunta: observação perfeita? Né? Ele estava ali a postos vendo toda a observação que André fazia. Indagou ele o instrutor, interrompendo-me o assombro. Transmitir mensagens de uma esfera para outra no serviço de edificação humana, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Estava admirado.
Acredita que o intermediário, perguntou, possa improvisar o estado receptivo? André perguntou, né? É possível o médium improvisar o estado receptivo? E ele responde, de nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelho sensível, como a pedra que interrompe o trabalho da válvula receptora. Né? Então, ou seja, né, não tem como o médium improvisar. E qualquer improviso o desconectaria do mundo espiritual e travaria como uma pedra que você jogasse numa engrenagem de uma máquina. Tá travando, gente? Para mim aqui não parece travando não, tá? Então vamos continuar. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Ou seja, o médium não faz nada sozinho. O médium precisa de auxílio do mundo espiritual. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, muitos ainda por falta de entendimento, por falta de abrir mais a consciência, ela ainda dorme como um embrião. Reconheci que, de fato, a glândula do intermediário expediência. Voltou, gente? Parou de travar? Eu vi que o meu deu uma travada, por isso eu parei. Mas não vamos parar muito para a gente não perder o raciocínio, né? Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral, o orientador prosseguiu. A operação da mensagem não é nada simples, embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco, assim como as crianças em se fartando no ambiente doméstico não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Então, o que ele fala aqui? Né? Que o trabalho da espiritualidade é tão grande que às vezes nem nós médiuns sabemos o tamanho do trabalho que está do outro lado. E o trabalho fica de uma forma tão grande do outro lado que a gente que está do lado de cá fica parecendo criança, né? Porque criança não sabe como que funciona um lar, os gastos, os custos que funcionam, que tem, né? Então eles estão o quê? Estão só usufruindo daquilo ali, mas sem saber o trabalho que está por trás para que aquilo ali então possa de fato acontecer. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial para que os pensamentos grosseiros, qual médium estava mais receptivo, qual médium estava mais preparado para poder receber tudo que eles vieram trazer. Mesmo que seja mínimo, né? Porque aqui somente um hoje vai trabalhar. Ô campanha, hein? Será que hoje a gente termina essa live ou não termina? Precisa, né? Então, somente misericórdia, hein? Somente um irá trabalhar. Somente um
vai passar a mensagem que precisa. Por quê? Porque a corrente mediúnica está escassa. Embora tenha 6 médios, mas somente um está receptivo a trabalhar. Está apto a trabalhar naquele dia. Antes de tudo, as células nervosas receberam novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis do tigroide e corpúsculos de Nissal, necessários aos processos da inteligência. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Então, olha o tanto de coisa, né, que foi feita sobre o médium para que ele pudesse, na hora do trabalho mediúnico, estar então preparado para o trabalho. Cada vez mais nos mostrando o quê? Complexidade, né? A complexidade de um trabalho mediúnico, a complexidade e o equilíbrio em que o médium também precisa estar, há um trabalho árduo e incessante, então, da espiritualidade. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar. Tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Após longo intervalo, Alexandre continuou. Sob nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal revestido de carboidratos e proteínas, mas outra expressão mais significativa do homem imortal, filho do Deus eterno. Repare nessa anatomia nova, a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Né? Então, ou seja, a concentração que o médium estava e despendia naquele momento, o iluminava o corpo de uma certa forma, que ele parecia, ao olhar daqueles que estavam ali, parecia, dos desencarnados, né? Parecia que ele também estava quase que desencarnado. Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou: interrompamos as observações, é necessário agir. Acenou para um dos 6 comunicantes. O mensageiro aproximou-se contente. Calixto, falou Alexandre em tom grave, temos 6 amigos para o intercâmbio. Todavia, as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calixto postou ao lado do médium, que o recebeu em evidente sinal de alegria. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alcançando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando, quanto possível, as interferências do aparelho mediúnico.
Calixto mostrou enorme alegria no semblante feliz de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho e, dando sinais de profunda gratidão do Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: a paz de Jesus esteja convosco. E assim a gente encerra, esse capítulo sobre o psicógrafo. E o que fica para nós? Fica para nós, para que a gente possa entender o trabalho árduo dos dois lados. Lógico, é inestimável, às vezes a gente nem consegue comparar. É claro que a espiritualidade trabalha muito mais do que nós que estamos aqui do outro lado. Para que as coisas possam nos chegar, para às vezes uma mensagem, um livro como esse que nós acabamos de estudar um capítulo, para que possa chegar uma psicografia mais íntima, uma psicografia, ou seja, de assuntos mais pessoais, para que possa chegar uma palavra para que possa ajudar o coletivo. Olhem então a complexidade desse trabalho. Então, mais uma vez, a gente pode trazer para nós o ensinamento de que o médium sempre dependerá do mundo espiritual. O médium é apenas uma ponte. O médium não consegue de forma alguma fazer as coisas sozinho. O André Luiz acabou de nos relatar com uma pergunta que ele fez para Alexandre. É possível o médium, por si só, fazer um trabalho, e ele fala de forma alguma. E mais uma vez, quando ele nos fala isso, vem nos dizendo o seguinte: as coisas vêm de lá para cá, E tudo depende de um grande equilíbrio da nossa parte. Não só dentro de uma casa espírita, não só os médiuns, a corrente mediúnica que está ali trabalhando, mas todos aqueles frequentadores. Que nós possamos sempre ter discernimento, entender essa complexidade, não exigir tanto quanto a isso, porque as pessoas às vezes exigem demais. Eu quero uma psicografia, eu quero uma notícia, sem saber de todo o trabalho que está por trás. Então, ali 6 médiums, mas apenas um receptivo ao trabalho. Vai saber-se lá o porquê, daqueles outros médiums não poder trabalhar naquela noite. Talvez um problema que ainda com a espiritualidade tentando ajudar, não conseguiu se resolver, porque nós somos humanos, nós estamos na carne, nós passamos por esses estágios, Então são N coisas que precisa acontecer para que uma mensagem possa chegar, e às vezes a mais simples da mensagem, a mais simples da notícia, precisou-se de um esforço tão grande da espiritualidade que às vezes a gente não compreende, Às vezes a gente não compreende, às vezes a gente não fica satisfeito, mas agora nós já temos aqui então o conhecimento, a complexidade de tudo, de que forma eles precisam trabalhar no corpo físico do médium, do corpo perispiritual, para que as coisas, o trabalho possa acontecer com segurança. Alguma dúvida, gente?